Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui para falar para vocês hoje sobre a respeito, do livro de Filemon. Vamos fazer um panorama geral, mas é muito interessante porque é um panorama geral de um livro de um único capítulo. Mas eu quero trazer para você algumas informações surreais que nós encontramos neste capítulo desta carta de Filemon. Ela foi escrita por Paulo a Filemon, O nome da carta é para quem foi escrita, é o nome do seu destinatário. Ela foi escrita na cidade de Roma, na primeira prisão, na primeira vez que Paulo ficou aprisionado em 62 depois de Cristo. Palavras-chave: receber e perdão. Receber no sentido de receber de volta, para Filemon receber de volta esse escravo fujão e para que ele o perdoasse, Então são as duas palavras-chave aqui. O tema Agraciados em Cristo é um livro que vai falar sobre a conversão e o retorno de um escravo fujão. Versículos chaves, versículo 17 e 18, que diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Gente, que amor nós vemos expresso nesses versículos de Paulo pela vida de Filemon. Paulo, quando ele estava lá preso, ele conhece então esse escravo chamado Onésimo. Esse nome, Onésimo, ele significa aquele que foi útil, aquele que é útil, Ele é útil. E é muito interessante porque no versículo, quer ver? No verso 11 ele diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo faz um trocadilho com o nome dele. Antigamente ele não era Onésimo, ele não era um verdadeiro Onésimo, porque ele era inútil. Mas agora ele é Onésimo, porque ele é útil tanto para você quanto para mim. Paulo tem Onésimo, chama Onésimo de um filho. Por quê? Ele está querendo dizer para ele: eu sou o pai espiritual. Através do meu ministério, Onésimo nasceu de novo. Onésimo é uma nova pessoa. E eu acho muito interessante porque ele não tampa o sol com a peneira. Paulo não tampa o sol com a peneira, ele não vai falar: não, recebe Onésimo como um homem que não tem nenhum erro, nenhum pecado. Não, muito pelo contrário. Quando Onésimo reconhece o Senhor como Senhor e Salvador através da vida de Paulo, Paulo instrui Onésimo a voltar, a retornar ao seu lugar de erro. E ao retornar ao seu lugar de erro, porque ele fala: você precisa se consertar. Ele era um escravo fujão, ele estava fora da lei. Ele estava fazendo errado. Então ele fala: volta, retorna, porque você precisa estar correto diante da lei. Ele incentiva Onésimo a fazer o que é correto. E ele envia Onésimo, então, com esta carta, porque vai mais um dos ajudantes, um dos secretários ali de Paulo, vai junto com Onésimo à casa de Filemon, levando, portando esta carta. E eu achei isso muito lindo, porque esta obra ela é chamada de obra-prima de diplomacia, sabedoria e de persuasão indireta, porque Paulo está ali falando para Filemon, que é um cristão, que é um dos discípulos, um dos amigos íntimos ali de Paulo. Ele está dizendo para ele: recebe e coloca na minha conta. Sabe aquela conta que nós temos, que eu já te ajudei tanto? Se ele ainda tá te devendo algo, coloca na minha conta, porque eu sei que é verdadeira a mudança dele, que é verdadeiro o amor dele por Cristo. Agora ele é meu filho na fé. Você não precisa mais receber ele agora como escravo, ainda que ele trabalhe para você, ainda que ele vá trabalhar para você. Não trate mais ele como escravo, mas agora como irmão em Cristo, Então, Paulo, ele demonstra que nós podemos sim ter irmãos trabalhando para nós, mas eles não são tratados como escravos. Na verdade, nós não devemos tratar ninguém como escravos. Naquela época que escravidão era normal, já não devia, imagina agora.
Nós não devemos tratar ninguém assim, mas Paulo está falando muito além disso, né? Ela é uma epístola curta, mas ela é uma epístola cheia de tipos, né? Ela faz uma tipificação aqui de Cristo, de Deus e de nós. Porque se nós olharmos aqui Filemon sendo Deus, e Paulo sendo Cristo, e Onésimo sendo eu e sendo você, nós podemos notar o plano da salvação tipificado aqui nessa história. E isso é lindo, né? Eu até vou ler o trecho de um livro para vocês que fala a respeito dessa tipificação, que eu achei fabuloso, e eu vou ler porque eu não quero perder nenhuma preciosidade, nenhuma pepita de ouro aqui para vocês. O ser humano não somente fugiu de Deus, seu senhor Filemon, mas também o roubou e se tornou inútil. Porém, quando nos encontramos com Cristo, que é Paulo, desculpa, somos, Onésimo, transformados, perdoados e reconciliados com o nosso Criador Filemon. E agora, não somos mais recebidos como criaturas, escravos, mas como o próprio Cristo, verso 17, recebe-o como se fosse a mim mesmo, como filhos por adoção, e todo o débito para com o Todo-Poderoso, neste tipo aqui, Filemon, é lançado na conta de Jesus, neste tipo aqui, Paulo, que pagou todas as nossas dívidas no Calvário. Se nós tínhamos algum débito com o Senhor Deus, com o Deus Pai, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, todo o nosso débito foi pago, foi colocado na conta de Cristo. Todo o nosso débito, ele é suficiente para quitar toda a nossa dívida. E quando o Senhor Deus nos recebe de volta, ele olha para nós e ele não vê mais os nossos pecados, ele vê dívidas pagas por Cristo Jesus. Ele olha para nós e ele vê o próprio Cristo. Esse livro, ele é muito pequenininho, mas ele traz algo de maravilhoso. Algo maravilhoso. É muito lindo ver. E aqui nós podemos ver algumas divisões, 4 partes de divisão desse livro. Do verso 1 ao 7, Paulo fazendo saudação e ação de graças pelo amor e a fé de Filemon. Segunda parte, do verso 8 ao 16, apelo em favor de Onésimo. Terceira parte, do verso 17 ao 20, o crédito de Paulo para com Filemon. E do verso 21 ao 25, um epílogo. Eu quero mostrar para vocês o livro que eu uso, não só para ler essa parte aqui para vocês, mas um dos livros que eu mais uso para estudar a respeito desses panoramas que eu tenho trazido aqui para vocês. É um livro que, se você puder ter, se você gosta de ler e estudar a palavra de Deus, ele vai te ajudar muito, muito, em nome de Jesus, né? Queridas, eu desejo da minha parte para vocês que o Senhor, em nome de Jesus, traga uma fome, uma sede, uma vontade de estudar a sua palavra, se aprofundar na sua palavra, conhecer a sua palavra ainda mais. Que vocês não fiquem aqui com vídeos de 15 minutos, 7 minutos, 8 minutos, porque é pouco. Nós não chegamos nem no meio da profundidade que o Senhor quer chegar com você. Esses vídeos são rasos. Você pode ir muito mais longe. Eles são somente um começo, somente um despertar do Senhor no seu coração. Mas eles estão acabando. Em outubro nós acabamos a gravação. E o meu desejo ao seu coração é que você fique desperto para se aprofundar no Senhor. Que esses vídeos venham trazer para você um despertar. É como um doce colocado na boca da criança. Mas que você não fique só por eles, que você se aprofunde na graça e no conhecimento da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que essa palavra de Filemon fique pulsando o dia inteiro aí no seu coração, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.